Olá, irmãos, eu sou o Frater Guzak, bem-vindos ao nosso conteúdo especial do grupo, né? Nosso conteúdo exclusivo. Me perdoem pelo atraso do conteúdo, que já era para ter colocado na semana passada, mas eu estava aí bastante ocupado, né? Tô com a agenda bem cheia, bastante atividades fazendo aqui. E bom, estou aqui e vim trazer aula para vocês sobre técnicas guiadas, né? A gente sempre vê aí essa questão de técnica guiada no YouTube. Eu até comecei a falar um pouco lá no vídeo, né? Aliás, falei, mas de forma ali mais superficial sobre o funcionamento dessas técnicas, né? Que são tão utilizadas. E muitas vezes a gente tem aquele questionamento, né? Mas por que uma técnica em áudio vai funcionar? O que uma técnica em áudio vai fazer em mim? E muitas vezes a gente tem até o ceticismo, que é bom, o ceticismo é bom, tá? O ceticismo ajuda a gente na investigação de que é pensar, mas será que isso aí não é só hipnose para eu achar que a técnica está funcionando e me instalar alguma sugestão ou coisa do tipo? A gente tem sempre esse pensamento aí acerca das técnicas guiadas, certo? E por que as técnicas guiadas funcionam ou não funcionam? Isso que a gente vai tentar entender também. E como que se dá essa dinâmica? Bom, irmãos, a questão da técnica guiada é o seguinte: realmente elas funcionam, mas tem que ter uma atenção muito especial sobre o funcionamento de técnicas guiadas, porque as técnicas de meditação guiada é justamente para você trabalhar a sua consciência, tá? Trabalhar o seu inconsciente também, ou aquilo que a gente chama vulgarmente de subconsciente, tá bem? E quando a gente está trabalhando o nosso subconsciente, a gente está fazendo o quê? A gente está criando transformações internas, a nossa transmutação pessoal. Então as técnicas guiadas vão funcionar quando ela está no âmbito de transformação da nossa mente, transformação da nossa energia pessoal, reprogramação da nossa consciência, e também ações de fenômenos magísticos que dependem da intenção mental para se produzir a ação e criar a reação desejada, tá bom? Então as técnicas guiadas vão funcionar nesse aspecto. Aí eu brinquei lá no vídeo falando da técnica que eu vejo aí um pessoal falando na internet, da biokinesis, que é técnica para transformar o seu olho, mudar de cor, de um castanho igual o meu, por exemplo, mudar para um verde, um azul, um olho cinza. Irmãos, isso aí é transformação de consciência, é transformação de inconsciente. Você está trabalhando seu subconsciente com isso? Não. Você está querendo fazer uma ação física direta através de um áudio no seu cérebro, tá bom? Isso não é assim que funciona a técnica. Isso aí não existe um meio de funcionamento dessa maneira, tá bom? Por que não vai funcionar você transformar o seu olho em outra cor através de uma técnica? Irmãos, a cor do olho ela é definida por questões hereditárias, questões genéticas que determinam a quantidade de melanina que você tem nos seus olhos, tá? Só porque você está escutando um áudio, reprogramando o seu cérebro, reprogramando a sua consciência, o seu inconsciente ou o seu subconsciente, como chamamos, não significa que você vai mudar o seu genoma. Bom, isso aí é outra coisa. Você não vai mudar o seu DNA, você não vai mudar a questão das suas células também para poder despigmentar o seu olho, para poder ter uma cor de olho azul. A gente está falando de reprogramação inconsciente, tá bom? Tudo bem que é uma parte do cérebro que controla isso. No caso da genética, não. É o DNA, não é o cérebro que determina o DNA, é o DNA que determina o cérebro. Entendeu? Então a biokinesis ela é uma idiotice tremenda. Eu sinto muito falar desse jeito, mas a biokinesis ela é uma idiotice tremenda, ela não tem nenhum fundamento de aplicação. Agora vamos supor que você tem aí um hábito ruim que você quer transformar, ou talvez você por exemplo, a gente fala muito no desenvolvimento do bardonismo, né? No bardonismo a gente precisa desenvolver a disciplina, e quando a gente começa a gente não tem disciplina nenhuma, falha nos exercícios, falta nas nossas práticas, e a gente quer desenvolver a disciplina. A disciplina é uma coisa comportamental que está dentro de você e que você consegue
transmutar, tá bom? E quando eu falo também, lembra que eu falei de magia, que dá para fazer os efeitos magísticos da ação quando ela tem que trabalhar com a intenção? Porque dentro das operações magísticas, tá? Isso aí eu falo mais na parte de rituais. Aqui é só para vocês entenderem o exemplo. Dentro da questão magística tem muito poder imaginativo que é emanado para a esfera do plano mental. E assim vai começar a desencadear a ação do mental para o astral e depois para o físico e ter a reação, ou seja, colher o resultado da sua ação magística, tá bem? Aí sim funciona, por quê? Porque você, através da técnica guiada, você está programando a sua mente para você conseguir fazer aquela concentração adequada e aí você conseguir realizar a operação magística, tá bem? Nesse âmbito, as técnicas guiadas funcionam sim. Suponhamos que você tem qualidades que você quer desenvolver, defeitos que você quer reduzir. Então você vai conseguir fazer isso através de técnicas guiadas. Outra coisa, por exemplo, exemplo da projeção astral. A projeção astral, ela é um sentido astral, ela é uma capacidade da nossa alma. É uma capacidade que está aí latente em todo mundo. Por que a técnica guiada pode ajudar? A técnica guiada vai te ajudar porque ela vai te ensinar como você deve se concentrar de forma que você trabalhe os 3 fatores da projeção astral, que é a questão energética, a questão da lucidez e a questão da capacidade de rememoração, tá bem? Capacidade de rememorar os processos extracerebrais. Por que vai funcionar também na clarividência, clareaudiência, na telepatia, na questão do desenvolvimento da intuição? Porque são capacidades iguais à projeção astral, são sentidos da sua alma que estão latentes e podem ser ativados através do seu inconsciente, tá bem? Então funciona assim. Quer dizer que você só vai fazer meditação, por exemplo, para desenvolver a clarividência e vai resolver a questão? Não. A meditação guiada é uma ferramenta que vai ajudar no processo. Todas essas habilidades, mesmo que latentes, elas são de alta complexidade. Não é uma coisa que vai resolver tudo e pronto, tá bom? É igual o exemplo de uma nutrição. Se você está deficiente numa vitamina, sei lá, D, não é só porque você vai tomar sol que você vai desenvolver ela. Tem vários fatores na sua alimentação que precisa contribuir para aquilo. Assim é com o desenvolvimento das nossas capacidades astrais, tá bem? Funciona muito bem as técnicas, desde que você trabalhe um conjunto de ferramentas. E outra questão muito importante também, as técnicas, irmão, não é só escutar por escutar, como se fosse uma música tocando de fundo, que você às vezes presta atenção, às vezes não. Não é assim que funciona. Uma técnica de projeção astral, igual eu tenho técnica também no guiado aí, e vou lançar uma nova para vocês, muito interessante. A técnica guiada, ela envolve 10 etapas, a de projeção astral. É trabalho energético, tem hipnose também, que é para preparar a sua consciência para você estar num estado de concentração adequado, numa capacidade de visualização adequada, que a hipnose permite tudo isso, entendeu? Mas você tem que estar ativo realizando o processo, porque a meditação guiada, né, a técnica guiada, ela não é só para você escutar e ela faz a ação em você. Não é como você tá com dor de cabeça, tomar uma dipirona, você não precisa lembrar mais da dipirona, lembrar da dor de cabeça, a dipirona que vai resolver, não. A técnica guiada é como se fosse você na academia, sentado lá num aparelho e eu vou te explicando como que faz o exercício da forma correta, da forma adequada. Mas se você fica parado, sentado no aparelho e não faz o exercício, óbvio que você não pode esperar aí o resultado, entendeu, irmãos? É desse jeito, é simples assim. Se você vai lá na sua técnica guiada, você não pratica, você não faz o desenvolvimento necessário dentro de você mesmo, não tem como ter resultado. Então muita gente vai falar, mas eu já escutei essa técnica e não aconteceu nada. Não, aí que tá o erro. Olha só a frase, eu já escutei essa técnica. Não é escutar, irmãos. A técnica só está lá passando um conjunto de instruções, usando, lógico, vários agregados para facilitar a sua absorção e a sua prática dessas instruções, como o agregado da hipnose, o agregado dos sons, que vai colocar ali
pausas, crescência, crescer ali a agitação, por exemplo, colocar sons que estimulam a sua visualização, que estimulam a sua capacidade de recriação e movimentação interna das energias, tá bem? Mas se você só escutar, ela não serve de nada, é igual qualquer som, qualquer barulho, qualquer coisa que você só escuta e não serve de nada. Agora, quando você aplica essa técnica, você está escutando lá, eu estou dando várias instruções, ou seja lá qual técnica guiada que você está fazendo, você está dedicado, empenhado no processo e está realizando as etapas necessárias, então sim, você está fazendo a transformação, você está trabalhando justamente para chegar naquela conclusão, ou seja, é como se fosse lá na academia de novo, eu estou te dando as instruções e você está fazendo os exercícios com toda a dedicação. E pensem bem, a coisa é mais complexa ainda, irmão, você poderia estar lá nessa academia, no mesmo exemplo, no mesmo aparelho, eu dando as instruções dos exercícios e você praticando de forma leve, levando na brincadeira. Isso traria resultado para você? Não. Então tem que também se dedicar com o empenho certo, o esforço adequado, colocar o máximo de si numa técnica, porque o objetivo é falar assim, a técnica do fulano é ruim, a do Beltrano é ruim que não faz nada. Não, às vezes a técnica ela é a instrução, a execução que vai levar à realização é sua parte, tá bom? E se não está levando resultado, talvez você não esteja se identificando bem com aquela técnica ou talvez você não esteja aplicando bem de forma prática aquela técnica, tá bom? Muita gente escuta a técnica só por escutar e espera aí a realização como se fosse um remédio que você toma e não precisa fazer mais nada porque ele vai resolver. Não é isso, tá? Você tem que resolver a técnica, muito bem? Toda meditação guiada, ela vai partir deste pressuposto, que é dar orientações para que você a siga. E essas não são só orientações comuns, você está usando uma metodologia linguística, que é hipnótica, você está usando mecanismos que vai facilitar a sua visualização, sua imaginação, para tornar essa técnica muito mais fácil de ser assimilada e de ser praticada e também de se tornar muito mais agradável, né? Muitas vezes a gente sabe, eu poderia te dar só uma lista dos passos que você tem que fazer durante uma técnica, vamos falar aí de projeção. Eu poderia te pegar ali e te dar, eu não lembro que eu falei que são 10 técnicas diferentes, eu poderia simplesmente, eu tenho um texto aqui explicando esse passo a passo dessas técnicas, eu poderia simplesmente te dar ele para você ler. Mas o que acontece? Não tem a orientação, então talvez você pode não entender bem um ponto, se confundir, não fazer uma concentração adequada, talvez se desviar porque acaba divagando no pensamento. Aí o objetivo da técnica, irmãos, é te orientando, te acompanhando, tá falando ali com você, você tá dando atenção ali, você tá concentrado naquilo, então fica mais difícil de você divagar e pensar em outro assunto. Então, como tem o passo a passo bem definido, bem fluido, usando o artifício da hipnose também para ajudar, colocando sua mente, colocando gatilhos que acionam aí o pensamento, o imaginativo, a compreensão das coisas, aí você consegue ir mais certinho nos passos e realizar o resultado através da excelente prática, tá bom? Da excelente aplicação da técnica. Então as técnicas são basicamente baseadas nisso, são vários princípios, várias ferramentas agregadas nela para permitir a você fazer um caminho mais, digamos, simplificado e mais facilitado para que você alcance aí um resultado. Eu também faço algumas técnicas guiadas com exercício meditativo, não é só hipnose, também não é só autotransformação. Talvez para você compreender um exercício bem. A gente fala isso principalmente quando a gente está falando de bardonismo, porque tem os exercícios de meditação lá e tem a descrição no livro. Mas muitas das vezes a gente lê e a gente interpreta de forma equivocada. Uma coisa é ler, outra coisa é praticar, tá? Tudo é assim. Se você for pegar um cadarço para amarrar um sapato, uma coisa é você ver, parece tão fácil. Aí se você nunca fez, na hora que você vai fazer, você não consegue fazer, não dá certo. Você precisa praticar várias vezes até pegar os detalhes, as nuances
e fazer isso dar certo. Assim são com os exercícios de Bardot. Muitas vezes você lê a descritiva, parece tão fácil, tão simples, você vai colocar na prática, mas você está cometendo erros que você não está percebendo. Então, quando você faz uma técnica guiada, que ela vai te orientando passo a passo, vai te mostrando os princípios, os passos, as expectativas e tudo mais, aí você consegue ir certinho, caminhando nessa jornada de forma muito mais certinha, muito mais adequada, tá bem? E as técnicas são assim. E outra coisa, as técnicas, elas têm outro ponto importantíssimo. Elas visam te ensinar a fazer aquela operação. Não é deixar você dependente da técnica guiada, ou seja, você não deve ser dependente do áudio. O áudio ele é o manual. Uma vez que você leu, que você assimilou e você aprendeu, você não precisa mais do manual, tá bom? É igual um celular, você compra um celular novo, tem umas funções diferentes que você não conhece, aí você lê no manual, aprende, pronto. Você não precisa, toda vez na sua vida que você vai mexer no celular, pegar o manual, ler primeiro para depois mexer no celular. Não precisa, não é? As técnicas guiadas têm exatamente a mesma aplicação. Você usa, aprende, pega o jeito e depois você domina a técnica, tá? Tanto é que eu vou te ensinar hoje uma técnica, tá? Vocês podem brincar com ela, mas com responsabilidade, uma técnica para instaurar sono numa pessoa, tá? Você pode fazer isso com qualquer pessoa, você vai conseguir dar sonolência nela. Não estou falando que ela vai cair dormindo, tá? Você vai aplicar sonolência nela. E essa é uma técnica que eu uso em mim todos os dias praticamente, porque antes de eu conhecer essa técnica, eu tinha uma mania de, na hora que eu ia dormir, eu ficava rolando 1 hora na cama. Não sei se você é desse jeito também. Deita para dormir, fica rolando e vira para um lado, vira para o outro e pensa em várias coisas, né? E acaba não conseguindo dormir. Essa técnica você vai conseguir dormir 5 a 10 minutos. Eu não demoro 10 minutos para dormir quando eu aplico essa técnica, tá? É incrível. E você pode fazer em outras pessoas, é uma técnica muito simples. A gente chama ela de técnica do João Pestana, tá? É o nome que foi dado a ela. Eu conheço esse nome desde quando eu aprendi a técnica do João Pestana. O João Pestana é uma figura mitológica da mitologia portuguesa, que ele vai e carrega um saco de areia do sono e ele joga essa areia nos seus olhos, tá bem? E você fica com sono. Eu vou te ensinar essa técnica, você pode usar nas pessoas, basta você conversar com elas e explicar o segredinho que eu vou te falar no dedo, tá bom? E você vai criar alguns componentes na mente dela através da linguagem também, tá? Lembrando, irmãos, que eu sou um mestre da hipnose, eu sempre utilizo hipnose, embora eu mescle com a magia. Só porque tem hipnose não significa que é hipnose só hipnose, tá? Clássica, principalmente aquela clássica de fazer brincadeira e entretenimento. Eu uso a hipnose para facilitar a sua assimilação, tá? E eu também uso muito a hipnose clássica e principalmente a ericksoniana, que é a hipnose disfarçada através da linguagem, tá? Eu uso tanto, irmãos, isso, mas tanto que não dá para saber quando eu não estou usando hipnose. Nem eu não sei, tá? Tanto que virou uma coisa comum. Às vezes eu estou instalando sugestões numa pessoa e nem eu estou percebendo, tá? Isso acontece também no dia a dia de vocês. A gente acaba usando alguns conceitos hipnóticos sem querer. Já viu aquelas crianças que estão subindo lá na árvore brincando? Tem 1 hora que ela está lá brincando, não acontece nada. Aí a mãe grita, sai daí que você vai cair. A conta de falar, o menino cai, ou 2 minutos depois ele cai. Por quê? Ela instalou uma sugestão nele que ele vai cair, porque ela é uma figura que mandou ele cair sem querer, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês essa técnica do João Pestana e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque da mesma forma que eu vou fazer com vocês, vocês vão fazer com vocês mesmos e podem fazer com outras pessoas, tá? Pode brincar com essas técnicas para fazer experimentação? Sim, irmão, dentro do ocultismo, todas as técnicas são praticadas. Tudo que eu aprendi, não aprendi lendo num livro. Eu aprendi, às vezes sim, ler o livro para você pegar a técnica, mas depois você tem que praticar com as pessoas. E dentro do ocultismo a gente precisa praticar. E o ocultismo a gente sabe que é um caminho solitário. A maioria das vezes a gente está sozinho na nossa jornada, né? E a gente também não pode sair falando para as pessoas que a gente está fazendo é prática magística. Então, muitas das vezes a gente vai testar as nossas técnicas sim nas outras pessoas, sem elas nem sequer saber, tá bom? Então você pode fazer aqui uma brincadeirinha, uma pessoa falar que está tendo dificuldade para dormir, você fala, não, eu tenho um truquezinho que ajuda a dormir, esse tipo de coisa, ou falar com os amigos, vai conversando de forma disfarçada,
vocês vão percebendo a viabilidade e a forma de aplicar, tá bom? Então vamos lá, essa técnica para vocês aprenderem a técnica do João Pestana. A técnica do João Pestana, ela é muito simples, irmão. Vamos começar agora e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar e se concentra nos passos que eu vou te dar, tá bom? Eu tô te dando instruções para que você siga elas. Se você não seguir, você não vai chegar ao resultado. Agora, se você seguir, você vai chegar muito bem ao resultado, tá bom? Eu quero só fazer uma coisinha antes. Muitas vezes a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Aquela correria, acorda cedo, você sabe, né? Como que é levantar cedo e os olhos pesados ali, cansado. Esse negócio também tem essa questão, porque a gente consegue pensar nas coisas, a gente consegue lembrar e a gente consegue ver que o corpo da gente hoje em dia anda muito cansado, né? E então isso vai ser um agente que facilita, porque qual de nós não acordou hoje, talvez até mais cedo, talvez queria até dormir um pouco, mas acordou ali todo pesado, todo sonolento, mas teve que levantar e fica talvez o dia todo com aquele soninho, né? Mas na agitação a gente acaba não vendo, né? A técnica do João Pestana, meus irmãos, ela é da famosa areia. O João Pestana carrega um saco nas costas com areinha mágica. Então vamos visualizar o João Pestana. Ele costuma ser um bonequinho, ele vestiu uma roupinha verde, ele parece um gnomo, tá? Lembra um gnomo, lembra um pouquinho o leprechal. E ele carrega um saco roxo com a areia, uma pequena porçãozinha mágica. Então vamos visualizar ele pegando essa porçãozinha mágica, irmão, deixando esse saco com essa porçãozinha mágica pra gente. Quero que você pega ela, os seus dedos, como se estivesse pegando uma pitada de sal, e aqui, ó, lá no meio dos dedos, tá vendo que fica a junção ali entre os 3 dedos, né? Coloca lá nos seus olhos, olha pra cima, não levanta muito a cabeça, levanta só um tantinho assim, ó, fixa a cabeça e levanta só os seus olhos, tá? O máximo possível, levanta seus olhos e vai olhando para ali e lembra daquele momento que você acordou cedo e que você queria dormir mais um pouco, talvez até um dia que você estava com muito sono. Isso, e vai deixando cair, vai salpicando um pouquinho no seu olho. Vai olhando fixamente, evita piscar. Isso, e vai deixando cair como se fosse um salzinho no seu olho. Sente que o seu olho vai querendo lacrimejar, vai querendo piscar, mas não pisca, irmão. Vai concentrando bem lá naquela junção que eu te falei. Isso, agora vai deixando cair mais no seu olho. Isso, ó. Os olhos já estão vermelhos, tá bom? Ó. Já ficou vermelho instantaneamente. Bom, a técnica é simples, irmão. Agora eu vou explicar um pouquinho o passo que a gente utilizou. Vou até coçar o olho aqui que dá o sono imediatamente, irmão. Principalmente, quanto mais você vai desenvolvendo a técnica, mais você vai praticando, melhor você vai ficando. Eu faço todo dia, é fácil. Vocês viram que meu olho ficou vermelho antes de eu coçar o olho, tá? Então, o que é o segredo da técnica? Você vai usar uma fração de sugestão. Você vai falar para a pessoa lembrar do dia que ela estava cansada, tá? Você viu que eu comecei contando uma historinha antes, falando que a gente trabalha muito, que a gente vive cansado, acorda cedo, aquela coisa de acordar cedo, olho pesado, entendeu? Você vai contar sempre essa historinha antes e depois você vai contar a historinha do leprechal. Não importa o jeito que você coloca ele, a cor dele, não importa, tá? Porque ele é só um artifício da técnica. O leprechal você pode falar que ele é um hominho verde, você pode falar que ele é tipo um anjinho, não importa, o que você achar mais adequado, mas você fala da areia, dá uma descrição dele, seja lá qual for, igual eu fiz um gnomo verde, falei que ele tem um pó mágico, que ele carrega num saco roxo, dá essa descrição, fala desse pó mágico para a pessoa olhar para o pó mágico, pegar um pouquinho como sal, não esquece desse detalhe, tá vendo ali, ó, bem aqui, ó, a junção ali, ó, dos meus 3 dedos, não fica aquele buraquinho ali, fala para a pessoa olhar fixamente para lá, pega uma pitada do pozinho, não levanta a cabeça muito, ela vai levantar um ângulo assim, tá? E presta atenção nos meus olhos, não sei se tá dando para ver, vai levantar só os olhos, ó, colocar os olhos no máximo, sabe quando você olha para cima, aqui, ó, você começa a enxergar até essa parte aqui, esse é o objetivo. Deixa bastante, um tempinho bom, tá? Ela olhando para cima um tempinho bom. Só de pensar já começou de novo, entendeu? Aí você deixou o olho dela para cima, falou do pó de areia, você fala para ela olhar fixo e não piscar.
e deixa cair um pouquinho. E nisso você vai relembrando ela do olho pesado, quando a gente está dormindo, quando a gente está com sono, sentindo um pozinho da areia caindo, como sal. Você pode falar como sal, porque a gente sabe que quando o sal cai no olho incomoda, tá? Todo mundo já deixou cair sal no olho. E você pode falar isso. Então a pessoa vai estar lá, ó, cabeça aqui, o olho lá em cima, ó, e vai caindo. Você pode deixar ela levantar um tiquinho a cabeça para dar a impressão que tá no rumo dos olhos mesmo. Fala para ela, vai salpicando, ó. Olha meus olhos, não sei se vocês conseguem ver, mas ó, vou fazer a técnica, vai salpicando, ó. Já começa de novo, tá? Já até aquela respirada de vontade de dormir já dá, aquela preguiça. Ó, as pálpebras já ficou pesada, ó. Entendeu? Entendeu a técnica, meus irmãos? Se ficar alguma dúvida nessa questão dessa técnica, vocês me falam aí, que eu explico os detalhes novamente para você. Ela é bem simples para mim, que já pratica muito. Talvez para você, as 2 ou 3 primeiras vezes, eu acho melhor você fazer com você, tá bom? Até você sentir o sono mesmo, tá? E depois você pode aplicar com alguém. Só não fala que é uma técnica magística, fala que é uma brincadeirinha e também não fala que é teste, tá? Só esperar o caminhão passar. Não fala para as pessoas, ó, eu vou fazer um teste com você, porque teste ele propõe desafio. Se você está testando alguém, eu tenho que ser bom, eu tenho que ganhar. Você está propondo um desafio, não é teste, é uma brincadeirinha inocente. Ou você fala, não, eu tenho um truquezinho que ajuda a dormir mais rápido. Você quer fazer uma brincadeira com ele? Uma técnicazinha, um truquezinho de dormir rápido? Fala assim, não, eu uso um truquezinho que eu durmo mais rápido. Dá o peso no olho, dá o sono. A gente sente o olho todo pesado, parecendo que tem areia no olho e pum. Entendeu? Quando você ficar bom nisso, irmão, você vai fazer com uma facilidade tão grande. Eu faço com os irmãos. Uma vez eu fui sair com o irmão, a gente tava de carro, né? Ele dirigindo. Aí eu lembrei da técnica do João Pestana, a gente parou no semáforo, irmão. O semáforo leva o quê? 30 segundos, 1 minuto. Para os mais demorados, eu acho que é 1 minuto para abrir, né? Enquanto ele tava no semáforo, eu fui brincando com ele, fazendo a técnica nele, pronto, pôs sono nele. Mas não faça isso quando for uma viagem longa, tá? Senão a pessoa pode dormir e causar um acidente. Lá era pertinho, a gente já tava chegando em casa. Aí o que acontece? Eu joguei no olho do irmão, fiz a técnica, expliquei, nem eu que joguei, eu falei pra ele, eu ensinei pra vocês aqui. Ele fez de primeira e já deu sono, saiu bocejando, o olho dele ficou vermelhinho e a gente chegou em casa daí um tempo. Ele foi dormir mesmo, tá? Almoçou e dormiu. E ele nem é acostumado a dormir depois do almoço. Então entenda que a sugestão ela pode ficar um tempo, tá? Você jogou a areia mágica do João Pestana. Então a pessoa talvez deu sono igual eu dei aqui agora, ó. Meu olho tá até agora. Então pode acontecer de a pessoa ficar com o sono mesmo. E daí 1 hora, 2 horas ela acabar dormindo mesmo, tá bom? Por isso não façam isso quando a pessoa estiver dirigindo em distâncias, tá bem? Então essa aí, irmãos, foi mais uma técnica aí, mais uma aula exclusiva do nosso grupo aqui do Telegram. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ficou com alguma dúvida, comenta aí, conversa comigo, me explica qual foi a sua visão da técnica, a sua absorção das informações e a sua aplicação. Eu quero saber principalmente a sua aplicação prática, tá bom? E fiquem sabendo que eu vou trazer muitas outras técnicas para vocês, que são técnicas funcionais. Lembrem-se, não se engane pelas aparências. Falar, parece que é simples demais. Tudo que é bom e efetivo é simples, tá bom? Simples e objetivo. As técnicas do mago não tem aquelas firulas de 3 horas de ritual, 3 horas de cerimônia. Isso aí é no começo da jornada. Depois você fica com uma habilidade tão grande, um domínio tão grande, você precisa de segundos. Imagina se você está numa situação, por exemplo, que você precisa paralisar alguém com uma ação cabalística. Isso é um evento rápido, é uma coisa que vai acontecer em 2 segundos. Você vai ter que falar, cara, espera aí, que eu vou fazer todo um ritual aqui de 2 horas para poder te paralisar, para me poder correr de você. Poxa, não presta, é uma técnica que não presta, entendeu? As técnicas são rápidas, simples e precisas, embora exista um mecanismo extremamente complexo por trás dessa técnica, mas o importante é que vocês tenham as instruções prática para vocês conseguirem fazer essa técnica. Então tá bom, irmãos, é isso aí, muito obrigado pela presença, tenham todos paz e luz, assalam wa nur.